Polícia Federal desmantela esquema de remessa ilegal de produtos do exterior. Eletrônicos e roupas vinham de Miami em malas diplomáticas. Não passavam por inspeção nem pagavam impostos. Homem mantém a namorada refém em Elias Fausto. Negociação levou quase 1 hora. Bandidos assaltam banco e são perseguidos em Campinas. Houve troca de tiros e pelo menos 8 suspeitos foram presos. Crise da água afeta a produção de alimentos e provoca aumento nos preços. No futebol, Guto Ferreira é internado com problema cardíaco após vitória que colocou a Ponte mais perto do acesso. O Band Cidade começa agora. Boa noite. A Polícia Federal de Campinas cumpriu hoje 8 mandados de busca e apreensão contra uma organização responsável pela entrada ilegal de mercadorias trazidas dos Estados Unidos. O grupo usava o benefício das malas diplomáticas destinadas a embaixadas e consulados estrangeiros aqui no Brasil para não pagar impostos. Os contêineres chegavam de avião. Como tinham o selo diplomático, não podiam ser fiscalizados pela Receita Federal do Brasil. Mas a intensa movimentação de carga chamou a atenção dos fiscais. A Polícia Federal abriu inquérito e conseguiu, na Justiça, autorização para interceptar as encomendas. Durante quase 2 anos de investigação, os agentes descobriram que o esquema era controlado por funcionários das embaixadas da Bielorrússia e de Honduras. Os produtos saíam de Miami, nos Estados Unidos, e chegavam ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Daqui, a carga seguia de caminhão e era distribuída no comércio informal dos estados de Alagoas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A Polícia Federal investiga também o envio de mercadorias para os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo. As autoridades policiais desses aeroportos foram informadas, houve uma representação nesse sentido, e nesses aeroportos correm essas investigações para tentar identificar a participação de outras pessoas no esquema, além das que já estão identificadas. 4 pessoas foram indiciadas por contrabando, descaminho, falsidade ideológica, associação criminosa e também por crimes fiscais e financeiros. Entre os investigados estão 2 funcionários das embaixadas da Bielorrússia e de Honduras. Entre os produtos contrabandeados estavam itens de vestuário, acessórios e eletroeletrônicos. O esquema foi descoberto em 2011 pela Polícia Federal de Campinas, mas só agora foi possível reunir provas sobre a movimentação irregular. Em 2 anos, 170 toneladas de mercadorias entraram sem pagar impostos no país. Uma jovem de 17 anos foi mantida refém pelo namorado em Elias Fausto. Quando os policiais militares chegaram, o suspeito ameaçava a jovem com uma faca. Ela chegou a ser agredida com socos e teve um corte na mão. Joga em cima do colchão. A garota de 17 anos é namorada do homem que teve uma crise de ciúme após ter passado a noite consumindo álcool. Solta ela aí. Vem aqui. Cheguei. Levanta a mão. A irmã da vítima, que tem 16 anos, presenciou toda a negociação, que terminou depois de 40 minutos. O agressor foi levado para a delegacia, pagou fiança e foi liberado. A nebulosidade diminui nesta quinta-feira com o retorno do sol. Não estão descartadas pancadas de chuva à tarde. Em Campinas, máxima de 31 e mínima de 17 graus. Em Araras, máxima de 32 e mínima de 19. Ipeúna e Rafah devem ter máxima de 31 e mínima de 18 graus. E ainda hoje, bandidos invadem banco e trocam tiros com a polícia.